E nas primeiras entrevistas que eu dei para um jornalista, eu ouvi a pergunta: qual é o limite do humor? E ali eu já estranhei essa pergunta, porque eu não acho que o Ari Toledo, o Chico Anísio, o Costinha, o Renato Aragão, o Jerry Lewis, o Ed Murphy, eu acho que nenhum deles, nenhuma dessas pessoas que eu cresci vendo se deparou com uma pergunta, porque eu sempre via entrevista de comediante, e eu nunca vi um comediante ser perguntado qual era o limite do humor. E ali eu fui embora, logo no início da minha carreira, questionando. Eu falei, por que esse jornalista quer saber, quer que eu diga qual é o limite do humor? É uma armadilha? Porque uma vez que eu digo qual é o limite, qual é o próximo passo, é multar se eu passar desse limite? É me punir? Porque tem um limite de velocidade. Se você passa, você é punido. Uhum. Então, ele quer saber qual é o limite do humor. Pra quê? Pra me punir caso eu passe desse limite? E qual é o limite? Quem vai definir? Eu? Ele? Ou o chefe dele que mandou ele me perguntar isso? Ou um professor dele da universidade que mandou ele pro mercado de trabalho com limites estipulados da universidade? Então eu comecei a me questionar. Também comecei a me questionar. Eu não tô vendo ninguém perguntar pro funkeiro qual é o limite do funk. Não tô vendo alguém perguntar qual é o limite do jornalismo, qual é o limite do drama, qual é o limite da poesia, qual é o limite da música. Qual é o limite? Podemos falar de tudo em uma música? Podemos falar de tudo em uma poesia? Não, mas na comédia tinha um limite. E eu chego à conclusão que, na verdade, é o início de uma imposição muito grande, porque o comediante, ele é a parte menos importante de todas as comunicações. Porque o comediante é aquele que fala: não me leve a sério, o que eu tô falando é besteira, não levem minha opinião em conta. De todo mundo que está opinando, eu sou justamente quem você não deve levar em conta. Eu não tenho credibilidade, eu não tenho reputação. Então, a partir do momento que começa no comediante a regulação do que pode ou não ser dito, ele é o primeiro degrau. O que acontece quando a comédia for censurada? Quais são os próximos passos? Daqui a pouco é o jornalismo que não pode dar opinião. Então, eu acho que o comediante é o canário. Todo mineiro, quando ia pra mina, levava um canário na frente. Se o canário morria, é porque tinha gás, não podia entrar ali. E eu acho que a comédia é isso. O comediante é esse canário, ele vai na frente. Se estamos num ponto que o canário está sendo alvejado, é porque o negócio que está vindo é grave, não vai parar nele. Rapaz, é muito interessante isso que você falou, né? A comédia, o drama, o cinema. O cinema, ao contrário, inclusive, passou a mostrar cenas de sexo como elas são. Exato. Né? Mas ninguém colocou... Qual é o limite do cinema? Limites. Aí, por exemplo... As outras manifestações artísticas. Exato. Eu até tenho um texto de stand-up que eu falo que pra mim tá difícil. Quando eu era criança, eu gostava de ver a música nova do Roberto Carlos, porque eu ia pra escola pra colocar besteira na música. Qualquer música que saía, você punha um monte de palavrão e coisa relacionada a sexo na música só pra subverter a música. Sempre era engraçado. Toda criança na escola tinha aquelas músicas que você cantava errado. Tipo, eu lembro quando surgiu aquela, né? Você me pede na carta que eu desapareça. Eu cheguei cantando na escola. Você me pede na carta que o meu pau cresça. É isso que faz. Moleque de quinta série faz isso. Só que hoje, não dá, porque as músicas do mainstream já estão piores do que as que a gente subvertia na escola. Você pega a música do mainstream, não é tipo, você me pede na carta que meu pau cresça, já é tipo, senta aqui, vai a novinha, vai, vamos estuprar agora, vamos meter, vai. E tá um negócio tão subversivo que você fala, caramba, como é que você subverte isso agora? Você subverte, sei lá, cantando que vamos namorar e beijar depois de se conhecer melhor, inverte os valores. Então, só que você não vê esse questionamento no funk. Qual é o limite do funk? Qual é o limite da música? Não tem. Mas na comédia, aonde você tá, de fato, deixando claro que é uma brincadeira, tem que ter um limite. Então, pra mim, é só o início de uma agenda de censura mesmo, onde você tem uma linha política ditando o que pode ou não pode ser dito. E é uma linha que, se a gente tomar como referência essa data que você colocou, ela só veio piorando. Só piorando. Eu tenho uma teoria de onde veio. Porque
Se você para pensar, isso começou do meio dos anos 90 para frente. Eu sou do início dos anos 2000. Esse tipo de regulação do que pode ou não ser dito de acordo com uma agenda e ideologia política começa no meio acadêmico. Tudo começa no meio acadêmico. E vaza para a superfície depois que as pessoas que aprenderam isso no meio acadêmico vêm para a sociedade e escalam nas posições de chefia na sociedade. Então, se você tem nos anos 60, nos anos 70, professores ensinando que o politicamente correto, que é uma coisa que as pessoas não param para pensar aqui. Quando você fala em politicamente correto, você não está falando em boas maneiras para não magoar ninguém. Você não está falando em, olha, seja politicamente correto. Você não está falando em não ofenda pessoas oprimidas. Você está falando em ofenda quem a nossa agenda política quer que seja ofendido. A gente está falando de um controle político. Quando você fala politicamente correto, é acima de todo um controle político. Que nos anos 60, 70 eram ensinados na universidade, que as pessoas saíram da universidade nos anos 80 e 90, vieram para cá, nos anos meados de 90 para os anos 2000, elas sobem para posição de chefia, elas viram deputados, elas viram presidentes, elas viram políticos, elas viram prefeito, elas viram chefe de redação, elas viram elas viram âncora de jornal, elas viram elas chegam na cadeira da chefia e começam a regular tudo de acordo com isso. Então, eles vão contratar o jornalista que fala o que eu quero que ele fale, que pergunte o que eu quero que ele pergunte. O político vai fazer a lei de acordo com a agenda política que ele aprendeu lá. Então, eu acho que esse é o momento. É por isso que hoje, aqui onde a gente vive, esse negócio que a princípio era uma coisa de campos acadêmicos, subiu para cá e regula todo mundo. E essa regulação, ela tem como ponto de partida uma questão política. Eu não tenho dúvida. Que leva a questão de costumes, que leva a religião, que leva a outras coisas. Eu creio que uma agenda política, de fato. O que eu acredito que, sim, que a gente tem que ser democrático. E eu não acredito que alguma vertente política não deva ter espaço. Eu acho que todas têm que ter. Eu acho que a direita tem que ter o seu espaço e se manifestar. A esquerda também, o conservadorismo, o progressismo. É nisso que eu acredito. Porém, quando você tem na posição de chefia quem acredita que a agenda política dele deve prevalecer, você tem todo um ambiente tentando sufocar qualquer outra coisa que não seja aquilo. E é isso que eu vejo, sem dúvida alguma. Hoje você tem... regras do que pode ou não pode ser dito. Você queima o seu filme se você disser algumas coisas que não podem ser ditas e que não necessariamente sejam coisas ruins, mas são visões diferentes. Então, tudo hoje é regulado por isso. Nas agências quem está na chefia da agência de publicidade chama a fazer publicidade quem reza essa cartilha. Quem está na chefia do jornal chama para ser jornalista quem reza essa cartilha. E quando o jornalista vai entrevistar quem não reza essa cartilha, ele não está nem atrás de saber direito o que a pessoa pensa. E sim em destruir a reputação de qualquer coisa que não pensa como ele, o chefe dele. Então a gente vive numa cadeia que é assim que acontece. E isso é pior na esquerda ou na direita? Isso é pior Esse jogo de forças aí. Isso é pior sempre em quem está dominando. Independentemente, os dois lados quem está dominando age da mesma maneira. Os dois lados fazem isso, mas quem senta na cadeira é sempre o pior do momento. E hoje é a esquerda que está nessa posição. A gente já viveu tempos, por exemplo, que talvez o grande opressor era o conservadorismo, que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, se fizer isso você não vai ter emprego, você está errado fazer isso. Hoje eu acho que é o contrário, hoje é o progressismo que demoniza qualquer um que por acaso não concordar com 100% do que é dito. E aí nisso também entra muito... aí entra também os que cooptaram a agenda, que aí já não vira só você tem que concordar com o que a gente está dizendo, e sim você tem que votar nesse político que está dizendo que é o defensor dessa agenda, porque se você disser que esse político não é bom, você é uma pessoa má, no exato momento você deve ser combatido. Então vai virando tudo, na verdade, uma grande guerra de narrativa, as pessoas se apropriam de rebanhos, os políticos se apropriam de agendas, não estão nem aí, sabe? Estão nem aí, mas se apropriam do discurso. E aí você, se ousar
falar o que não pode, você vai pagar as consequências. Uhum. Eu lembro sempre, e nos últimos anos, né, a televisão, as equipes da Globo, até o grande Caco Barcelos, foi hostilizado pelos petistas e teve que se esconder com a equipe num bar no Lago da Batata, porque ele era representante da Globo golpista. E a direita aplaudia, né, a cobertura jornalística que a Globo fazia. Depois, a Globo para ser a Globo lixo para os que do grupo para os bolsonaristas. Exatamente. Né? E passou a ser defendida pelos petistas. Exatamente. Na prática, é a mesma coisa, depende só de quem está. Exato. O Caco Barcelos foi hostilizado, quase foi agredido, teve que ser protegido. Isso. Porque a esquerda queria pegar o grande Caco. Não existe no Brasil, talvez, um jornalista que tenha dedicado e se dedique tanto a ouvir as minorias, a dar voz àqueles que são invisíveis, né? E foi muito hostilizado. Sabe que eu tenho um site que chama Não é Imprensa. Convido todo mundo para conhecer. É um site que eu fiz com o Diogo Mainardi, e a gente tenta manter lá a nossa independência. Não é imprensa. Não é imprensa o nome do site. Você anotar para olhar lá. Tá, o que usa, o Martim Vasquez, o Mainardi e eu. Nós somos os donos do site. Convido todo mundo para assinar. É um site completamente independente. A assinatura de vocês faz toda a diferença para a gente. Conhece lá, Não é Imprensa. Um dos textos que eu escrevi lá tem um tempo é que eu comparei ali quando na Praça da Paz, na China, aquela cena famosa que você tem do tanque que veio assim, tem o cidadão... O cidadão para na frente do tanque. E o tanque não passa em cima do cidadão. E a analogia que eu faço ali com isso é que no Brasil você tem os dois lados brigando, não para ver quem vai salvar o cidadão, mas para ver quem vai dirigir aquele tanque. A briga aqui de bolsonarista e petista, para mim, não é para parar o tanque. É para ver quem vai entrar no tanque e ter o poder de fazer isso se quiser. Então, esse é o grande problema. E eu acho também que um grande problema do povo brasileiro é que gosta de idolatrar político. Ele acredita. Então, assim, ou você é do bem porque você puxa o saco do Lula, ou você é do bem porque você puxa o saco do Bolsonaro. E se você é do mal, você não fizer isso e vice-versa. Então eu acho que quando você tem um povo que espera muito que os políticos façam tudo por você, você acaba criando esse ambiente onde o político se sente muito poderoso porque sabe que, na verdade, ele não é regulado pela população, ele é adorado pela população. Aliás, uma reportagem recente na Folha de São Paulo identificou que nos vereadores de São Paulo, 60% dos vereadores da atual legislatura não foram eleitos com base em suas propostas de ação para melhorar as condições da cidade, mas com base numa narrativa política. É isso. Então você tem hoje está assim, os discursos políticos estão na mesa. Qual você vai pegar? Vote em mim porque eu sou defensor dos negros e dos gays. Não, então vote em mim que eu sou defensor dos evangélicos. E aí vira assim, se você não votar no cara que defende o negro é porque você é racista. Se você não votar no cara que defende evangélico é porque você quer que o evangélico morra. E tudo está reduzido a isso. O discurso político hoje é assim, você concorda comigo ou é fascista? Não tem outra. Você concorda comigo ou é racista? Me explique. Você concorda comigo ou você bate em mulheres? É verdade. É assim. É verdade. Então, eu acho que hoje, assim, o Brasil tem essa divisão, que é os lados políticos decidindo quem vai comandar a máquina, não é tipo assim, olha, o STF censura, isso é um absurdo. É tipo assim, que absurdo, estão censurando e não sou eu que estou no controle da censura, isso não pode. Então, a briga aqui é para ver quem vai controlar a censura, quem vai ter o poder de censurar e não para extinguir a censura. E o que eu acho hoje, da cena hoje, é que o Ocidente é refém da agenda progressista. Ela é que dita tudo o que vai acontecer. Não que, se por acaso a agenda conservadora tomar a posse, também não seja tão ruim quanto. Que eu não gosto que nada que venha citar como o indivíduo deve viver sua vida. Né? Eu acho que isso ninguém tem que ditar isso, mas hoje a realidade é essa. Uhum. Recentemente, o Fábio Porchat, numa entrevista, falou que o humor passa por uma crise no mundo. Uhum.
que vários assuntos viraram tabus, que muita gente se ofende, né? Então, diante de todo esse caldeirão que você está trazendo aí, o humorista é talvez o que mais é atingido. E eu lembro que quando o Porchat disse isso, eu escrevi lá no Não à Imprensa, falando que muito me admira dizer isso, porque o Porchat foi um dos comediantes que ajudou muito isso a acontecer no Brasil. O Porchat é um dos comediantes que você vai encontrar no Roda Viva, sentado falando, o politicamente correto é ótimo, tem piada que não deve ser feita mesmo. Politicamente correto é uma maneira de regular a comédia para não ofender pessoas. Por quê? Porque esse discurso te ajuda muito comercialmente. Eu sei que o Porchat fechou um monte de publicidade ficando do lado das pessoas que censuram comédia no seu discurso público. Só que aí, umas 2 semanas antes dele lançar um filme pro povão, ele deu essa entrevista. Falando, nossa, politicamente incorreto não é bacana. Só que nos últimos anos, todo lugar que ele vai, ele fala que é. Algumas piadas não devem ser feitas. Alguns comediantes não deveriam estar aqui. A ponto dele, inclusive, o Léo Lins ser condenado à prisão e o próprio Porchat aparecer. Primeiro ele pareceu, pessoal, não deve se condenar o Léo Lins à prisão por causa de uma piada. Aí pegou mal, provavelmente as agências de publicidade, você não pode falar isso. Ele voltou e refez o vídeo. Pessoal, é verdade, o Léo Lins passou dos limites, não tá certo, eu me expressei mal. Então, tem isso também. Quando você olha muito para como... Acaba confirmando o que eu acabei de dizer. Existe uma corrente, que é hoje a politicamente correta, que se você pagar pedágio para ele, você fecha um monte de publicidade, o jornal te chama de gênio, só que se você não pagar, você não faz publicidade e o jornal te chama de fascista e sei lá mais o que. É isso.